Bom dia, maravilha de Deus, como eu falei, tudo é possível para aquele que crê. Um dia como um ano é como um dia para Deus. Amém? Nesta manhã, eu quero aqui trazer para você um estudo diferenciado, onde você vai estudar comigo e aprender um pouco da palavra de Deus. Mas eu quero trazer para você 3 reflexões para você meditar. Que o Espírito Santo faça brilhar a luz no teu viver continuamente. Êxodo 27 e 20. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Ok? Aquele que me protege nunca dorme. Existe força brotando na tua fraqueza. A solução não cai do céu, mas minha força vem exclusivamente de lá. Amém, querido? Então vamos aqui nesse momento trazer para você um estudo. E esse estudo vamos falar sobre maldição hereditária na Bíblia. O que quer dizer isso, maldição hereditária? Maldição através da família. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto hoje? Eu quero dizer para você que sim, que na Bíblia existe maldição hereditária, que acontece quando pais e filhos pecam. O pecado ele traz a maldição. No entanto, nem todo problema é resultado de maldição hereditária. Jesus ele veio para nos libertar da maldição do pecado. Mas o que é uma maldição hereditária? Vamos entender primeiro o que é a maldição hereditária. Uma maldição hereditária é um problema que surge por causa de pecado na família. Olha isso aqui. Todos herdamos várias características de nossos pais e avós. A cor do cabelo, o tamanho do nariz, inteligência ou talento. Da mesma forma, podemos herdar algumas influências espirituais, mas essa característica física, psicológica e espirituais não define tudo o que fazemos. Cada pessoa é responsável por suas ações. Você já viu alguém falar assim, né? Eu nasci no catolicismo e vou morrer no catolicismo. Eu nasci, um exemplo, no cristianismo e vou morrer no cristianismo. Eu nasci no espiritismo e vou morrer no espiritismo, porque a minha mãe, meus pais já são disso aí há muito tempo. Não é assim? Então vamos lá, vamos entender. Todos fomos afetados pela maldição hereditária de Adão. Esse é um ponto-chave. Por quê? Geramos o pecado de Adão. Então é uma maldição que vem se arrastando há milhões de anos. Então, que gerou uma tendência em todos nós para pecar. No livro de Romanos 5,12 está escrito, portanto, escute isso aqui, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, então nós trazemos uma maldição lá atrás. De quem? Dos nossos pais. Quem foi? Adão e Eva. Ok? Então aqui a Bíblia fala muito bem que é a maldição de pai e mãe. Então os pais do ser humano aqui na terra se chamava Adão, né? E a mulher Eva. Então, de maneira semelhante, uma pessoa que comete certo pecado sistematicamente poderá passar aos descendentes uma tendência para cometer esse tipo de pecado. Escute só, a Bíblia diz que entre aqueles que rejeitam a Deus, né, os pecados podem afetar 3 ou 4 gerações. Imagine isso aqui, como é sério. No livro de Números 14, 18, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Olha como isso aqui é forte. Então, da 3ª até a 4ª geração, pode nascer filhos com maldição, trazendo aquele problema. Olha só, outra forma que o pecado
dos pais pode afetar os filhos é através das consequências do pecado. Por exemplo, um homem que perde muito dinheiro em aposta, ele poderá deixar os filhos em sua situação grave, de dívida, que poderá gerar um ciclo vicioso de pobreza na família. Agora, crente pode ser afetado por maldição hereditária? O que é que você acha? Jesus ele veio para libertar de toda a maldição do pecado. Amém? Conhecemos isso. Romanos 5,15. Olha o que é que está escrito. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Isso significa, irmãos, que quando uma pessoa se converte, ele pode ser libertado de qualquer maldição hereditária. Está vendo aí como é coisa linda? Assim, o crente ele tem poder para tratar de qualquer problema espiritual e viver na liberdade de Jesus. Então, o que quer dizer isso? Que se você está em Jesus Cristo, não existe mais maldição. Para você não. Se você determinar isso, se você seguir, não tem essa coisa de maldição familiar. Acabou. Isso era naquele tempo, quando Jesus não estava aqui ainda. Mas Jesus ele veio para tirar toda a maldição e todo o pecado. Ok? Isso bem claro para aqueles que creem e seguem. No entanto, as forças do diabo lutam para que cada crente não viva a vida plena que Deus preparou. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: estejam alerta e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ao longo de sua vida, o crente ele vai descobrir que há áreas de sua vida que precisam ser tratadas por Deus. Esse é o processo de santificação. Às vezes, irmão, alguns desses problemas poderão estar ligados a coisas que ocorrem na família. Eu quero chamar aqui a sua atenção. Nem todo problema está ligado à maldição hereditária, ok? Se alguém tem dúvidas sobre a origem de algum problema em sua vida, deve pedir a Deus que revele com ou sem influência de maldição hereditária. Cada um é responsável por seu próprio pecado. Então a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? A não ser de seus próprios desejos, de seus próprios deleites, que você procura. Ezequiel 18, 19 e 20. Olha o que está escrito. Leia comigo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar e que morrerá, o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então aqui nós vemos aquela coisa, Fulano, a salvação é independente. Hoje você tem a liberdade de procurar a salvação. Então não pense que seu pai pecou, sua mãe pecou, você vai pecar também. Você vai carregar a culpa? Não, você vai responder pelos seus atos. É assim que funciona. Mas antes não era assim. Como quebrar a maldição hereditária? Vamos lá. Qualquer maldição ela pode ser quebrada só por Jesus. O crente não precisa ter medo de maldições, porque Jesus é mais forte. Algumas coisas importantes para quebrar uma maldição hereditária são: primeira, a fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar e tem todo o poder para libertar. Ok? Está em Efésios capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então alguém lançou seta com você, lançou a maldição, você repreende em nome de Jesus. Está repreendido. Sai para lá, Satanás. Sai para lá, que aqui não é teu lugar. Entendeu?
Outra palavra é arrependimento. Pedir perdão pelo pecado, decidindo mudar de vida através de Jesus. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. O outro que eu quero falar, outra palavra, é o perdão. Se houver rancor guardado contra alguém, como um parente, por exemplo, o perdão liberta. Então, perdoe. Marcos 11, 25 ao 26. Olha o que está escrito. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoar, também o seu Pai que está no céu não perdoará o seu pecado. Então isso aqui é muito sério. Preste atenção. Se eu sei que eu tenho que pedir perdão a alguém e não faço isso, meu Pai também não vai perdoar, não. Deus não vai te perdoar. Jesus não vai te perdoar. Rapaz, isso aqui é muito sério, para você analisar e pensar. Espera aí, eu preciso me libertar. Eu preciso do perdão. Então perdoe, ok? A outra palavra é a rejeição do pecado. Dizer não ao pecado e a qualquer influência espiritual errada, né? Escolhendo totalmente acreditar e declarar a verdade de Deus. Tiago 4,7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, como em tudo, escute bem, é importante orar para que Jesus traga libertação e ajude a consertar o que está errado. Em algumas situações, poderá ser necessário outro tipo de ajuda, né? Por exemplo, a família presa a dívidas precisará de aconselhamento financeiro profissional. Uma pessoa profissional que possa orientar. Quem já tratou de uma maldição hereditária não precisa ter medo de passar a maldições, né, para os filhos. Não se preocupa com isso. Deuteronômio 7,9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, o segredo está aqui. Obedecer os mandamentos do Senhor é, com certeza, a chave, vamos falar assim, o token de qualquer bênção na sua vida. Ok, querido? Que Deus possa falar mais no seu coração e que você possa realmente compartilhar, se você gosta dos nossos estudos, aqui no nosso canal, @pr.adorador é de Deus. No qual também no TikTok, ao vivo aqui todas as manhãs na Rádio Gospel 1000. E obrigado a você que ouviu o programa também na Rádio 93 FM, programa é de Deus, todos os domingos de 5 e 15 da manhã. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E se você quer divulgar o seu comércio, quer divulgar os seus projetos, sua música, quer trazer também, participar, ser nosso parceiro na maior rádio da América Latina, 93 FM, entre em contato comigo através de 219-8060-3177. E meu carinho, meu abraço à rádio também, né? Gospel 1000, a nossa rádio no estado da Paraíba. Um abraço para o Alisson Lima, toda a sua parentela, meu povo lá de Rio Tinto, da Paraíba, Mamanguape, enfim. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim se faça presente, porque é de Deus.